vacância zerada, aumento do resultado projetado do fundo e pipeline de vendas em andamento. A gente vai falar agora sobre o relatório de outubro do Renda Corporativa. Fica com a gente. Bom, a gente está aqui com a Jaqueline, do time de gestão do Renda Corporativa. Vamos começar falando já aqui sobre a vacância zerada desse mês. Então, a gente teve uma nova locação lá no Bravo Paulista. Exato. O fundo, ele vinha carregando 0,8% de vacância por decorrência do 13º andar do edifício Bravo Paulista, que foi concluído agora, né, essa última locação. Dessa maneira, conseguimos pela segunda vez zerar a vacância do fundo. E fala um pouco sobre esse modelo plug and play que permitiu essa locação rápida, digamos assim. Esse andar, especificamente, ele já havia uma estrutura pré-definida. Então, no momento da saída do antigo locatário, a gestão tomou a iniciativa de manter aquela estrutura para que a gente conseguisse alugar rapidamente. Então, a estratégia da gestão foi apenas entrar agora com o plug and play, só que na questão de mobília. A estrutura já existia, a gente entrou com um pequeno investimento para adequar a necessidade do locatário e então zerar a vacância do fundo mais rapidamente. Legal, então a gente também teve outras movimentações, né, de portfólio. A gente anunciou revisionais recentes, a gente anunciou também uma futura saída lá no Bravo Paulista também, a gente trouxe até alguns números sobre a ocupação lá na Avenida Paulista. Conta um pouco pra gente. Nesse segundo semestre, a gestão tem trabalhado bem ativamente nas revisionais, uma janela de oportunidade de 3 contratos de locação. Um já foi efetivado com upside de 18% e outras 2 negociações ainda estão em caminho, sendo encaminhadas e céleres, boas conversas, a gestão está bem otimista em conseguir um bom resultado. A gente tem dado um pouco de luz realmente dessas negociações nos nossos relatórios, até pensando já nas revisionais do ano que vem. E sobre a desocupação do Bravo Paulista, é um pequeno conjunto que vai representar 0,2% de vacância no portfólio. Essa vacância está projetada para o final desse mês de novembro. O bom sinal é que a gente também já tem uma proposta ali para a alocação desse imóvel. O Bravo Paulista é um prédio super líquido, então independentemente dessa saída que vai ser efetivada no final desse mês, a gestão, a parte comercial já tem trabalhado ativamente para essa reposição. Legal. A gente também falou um pouco no relatório, aqui na página 6, sobre a evolução do que a gente fala que é o FFO, né? Então é o resultado operacional do fundo. Então, com essas movimentações, a gente aumentou essa projeção, né? Lembrando que é só uma projeção aqui, não configura nenhuma promessa de resultado futuro, mas a gente projeta R$1,15 por cota por mês aqui para o resultado operacional do fundo. Explica um pouco por que a gente fez esse incremento e o que isso significa para o cotista. O FFO ele foi redesenhado de acordo com as últimas negociações e estratégias desenhadas pela gestão. A gente até traz esse gráfico de absorção de desconto e carência por cota. Então, tem uma nitidez bem clara do que isso vai acontecendo, essa escadinha sendo reduzida com o passar dos meses. Revimos todos os valores de locação, inclusive essas revisionais que estão acontecendo agora, as projeções de revisões para 2026. Então, considerando toda essa movimentação de upside de locação, redução de descontos e carências, o nosso FFO, como a Isabela disse, está aí mais ou menos entre R$1,15 por cota. Legal, eu acho que isso está bem claro aqui no gráfico, né? Essa é a diferença do que o fundo vem pagando, os 94 centavos por cota, até o resultado operacional já contratado, digamos assim, né? Então, possível do fundo obter. Então, a gente tem a vacância financeira no meio do caminho, que é basicamente ir absorvendo as carências e descontos até chegar no que seria o resultado potencial total, né? Exato. A gente colocou também uma linha do tempo aqui na página 7, os últimos principais acontecimentos e ações que a gente tomou aqui pro fundo, e queria que você comentasse, porque a gente teve bastante melhoria, né? E acho que a gente mostra isso, como a gente começou 2025 com uma vacância na ordem de 6%, então a gente se encaminha aqui para fechar com 0 de vacância. Acho que graças a essas ações comerciais e essas melhorias que a gente tem feito nos imóveis. A ideia de criar essa linha do tempo foi para trazer uma transparência maior para o cotista. Acho que trabalhar o tijolo ele vai muito além do que a locação. Hoje o RCRB11 ele está com uma vacância zerada, mas ele ainda tem todo um trabalho do tijolo. Então, as melhorias elas são muito importantes e a ideia é trazer essa clareza de tudo que a gente faz para o empreendimento, entre iluminação, câmeras, retrofit de elevador, de catracas. Então, todos esses
pequenos detalhes, a gestão é muito ativa, participativa. Então a ideia é trazer também o valor dessas melhorias com clareza. Então a gente traz ali tanto as absorções de vacância, né? Aqui na gestão JK Financial Center a gente conseguiu alugar rapidamente, né? Sem trazer nenhum dia de vacância para o fundo. Bravo Paulista também, poucos meses de vacância. Então a ideia dessa linha do tempo é trazer esse resumo desse semestre, tanto de alocações, planos de desinvestimentos, que a gestão também tem feito um trabalho ativo de desinvestimento de portfólio. Então a ideia é trazer essa clareza mais para o cotista. Acho que é um bom ponto. A gente fala no relatório aqui na página 8 sobre as vendas oportunísticas. O que a gente tem de pipeline de vendas mesmo em vista. Até é interessante uma pergunta que a gente recebeu de um cotista questionando como a gente pretende fazer essa gestão de liquidez no curto prazo, e isso passa muito por essas vendas, né? Exato. A gente se olha com, obviamente, muita diligência para o nosso fluxo de caixa e para a liquidez que a gente tem hoje. O fundo ele tem uma pequena alavancagem, o fundo é 13% alavancado, isso é uma amortização longa com decorrência aí dos anos. Então, um dos motivos do pipe de vendas é realmente trazer essa gestão de caixa. Hoje temos duas grandes propostas, né, sendo encaminhadas, uma delas já bem avançada, já finalizamos a parte comercial, estamos encaminhando para a assinatura de documentos, né, então é um ativo que vai trazer um ganho de capital interessante para o cotista, é um ativo que a gente entende que faz sentido desmobilizar, dado ao tempo de maturidade dentro do fundo, aproveitar a oportunidade do mercado, que tem trazido realmente bons valores, e a ideia, obviamente, além da gestão aqui de caixa, de trazer essa liquidez e um ganho de capital, é realmente pensar também no crescimento do fundo futuramente. Então, pegar parte desse recurso, fazer novas alocações em regiões que fazem sentido para o fundo ou aumentar a nossa participação em alguma parte do portfólio, algum ativo do portfólio que faça sentido. Isso é bem legal do cotista entender que faz parte da gestão ativa do portfólio ter essa compra e venda, né? Então a gente está sempre olhando esses ciclos imobiliários, olhando oportunidades, preços bons de venda, e a gente, com o recurso, quando a gente vende, o principal, né, então aquele ativo, aquele valor que já está ali no ativo, fica para o fundo, então aí é uma gestão de liquidez, né, de comprar outras coisas, amortizar a alavancagem, então esse dinheiro fica disponível para o gestor fazer esses novos investimentos, enquanto o lucro geralmente entra nessa composição do que é pago para o cotista todo semestre, naquela regra dos 95%, né, então é interessante que a gente tem isso acaba refletindo em resultado para o cotista, mas também a gente consegue ter novos investimentos para o fundo. Exato, acho que é movimentar. O principal tese do fundo é estar em regiões performadas, né? Em regiões que performam tanto em vacância, menos vacância, maior valor. Então a ideia é realmente manter o portfólio ativo e em boas localizações de São Paulo. Legal, pessoal. Então esse foi o relatório de outubro do Rio Bravo Renda Corporativa. Mandem aqui dúvidas pra gente, escrevam pra gente. A gente vai estar aqui no mês que vem também com esse reporte pra vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima.